Nem sempre é preciso ir embora para estar longe. Muitas vezes, a distância acontece mesmo dentro de casa, entre olhares que não se cruzam mais, palavras que se resumem ao básico e silêncios que gritam mais alto que qualquer discussão. O lar, que deveria ser refúgio, se transforma em território neutro, onde cada um ocupa seu espaço como se fosse hóspede. E o coração vai se acostumando ao vazio. Sem perceber, a frieza vai tomando o lugar do afeto. A Bíblia nos ensina que Deus criou a família como um lugar de aliança, amor e cuidado mútuo. Mas quando deixamos o afeto esfriar, perdemos algo essencial. E não se trata apenas de abraços ou palavras doces. Trata-se de presença, de atenção, de compaixão. Às vezes, oramos pelos enfermos do mundo e esquecemos de perguntar como está o coração do nosso filho, do nosso cônjuge. O cuidado começa no olhar que se importa. É fácil disfarçar a distância com ocupações. A correria, o celular, as obrigações, tudo parece justificar o afastamento. Mas Deus nos chama a restaurar as conexões dentro do lar. Não adianta frequentar cultos, participar de ministérios e perder o coração da nossa casa. O avivamento verdadeiro começa quando decidimos amar de novo, cuidar de novo, conversar de novo com quem está ao nosso lado. Se o seu lar está frio, não aceite isso como normal. Não ignore os sinais. Um ambiente onde reina o silêncio ou os conflitos constantes precisa ser tratado com oração e ação. O Espírito Santo é especialista em reacender lareiras que foram apagadas. Com humildade, diálogo e intenção, é possível reconstruir laços. Deus quer ser glorificado no seu lar, mas isso começa com passos simples de reconexão. Hoje, ore por sua casa. Peça a Deus que mostre se existe algum tipo de distância que você tem ignorado. Talvez não seja gritaria, mas o distanciamento emocional também fere. E quando Ele te mostrar, tenha coragem para se mover. Um "eu te amo" pode quebrar muralhas. Um pedido de perdão pode restaurar a confiança. O frio do lar pode ceder ao calor da presença de Deus, se alguém se levantar para amar de novo. Às vezes, somos gentis com todos, menos com os nossos. Sorrimos no trabalho, elogiamos colegas, ajudamos na igreja. Mas dentro de casa, somos duros, impacientes e frios. Parece contraditório, mas é mais comum do que pensamos. A verdade é que amar quem convive conosco todos os dias exige mais do que afeto. Exige graça, perdão e esforço constante. E é aí que muitos falham, sem nem perceber. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos, e o próximo mais próximo é a nossa família. É com eles que dividimos o cotidiano, os desafios, as falhas e as alegrias. E por estarem tão perto, é fácil cair na armadilha da negligência. Achamos que não precisam mais do nosso cuidado, atenção ou carinho. Mas é exatamente aí que o inimigo planta a semente da frieza e da indiferença. Muitos cristãos se entregam ao serviço ministerial, mas ignoram as carências emocionais do cônjuge ou dos filhos. Dedicam tempo à obra, mas não à família. Investem em palavras de encorajamento para estranhos, mas levantam a voz com quem dividem o lar. Isso não agrada a Deus. O amor verdadeiro começa com quem está perto, com quem convive com nossas falhas e mesmo assim merece nossa melhor versão. Amar os de fora é nobre, mas amar os de dentro é essencial. É ali que a fé é provada. É no convívio diário que aprendemos a viver o Evangelho de forma prática. O cuidado com o próximo deve começar no nosso endereço. Às vezes, um simples gesto, uma escuta atenta, um abraço, uma palavra de bênção, pode curar feridas profundas. Não espere perder para valorizar. Ame enquanto ainda há tempo. Hoje, peça a Deus que sonde seu coração. Pergunte se você tem oferecido o melhor para todos, menos para quem mais importa. Talvez o Espírito Santo queira te conduzir a um novo começo em casa. Um lugar onde o amor não é apenas declarado, mas vivido. Que possamos ser testemunhas de Cristo primeiro no lar. Porque, se o amor não for real em casa,
será vazio em qualquer outro lugar. Um dos maiores perigos da vida cristã é manter a aparência de fé em público, enquanto em casa a espiritualidade se apaga. Muitos lares se tornaram terrenos áridos espiritualmente, onde a oração foi esquecida e a palavra de Deus já não é lida em família. A negligência espiritual é sutil, silenciosa, mas devastadora. Ela transforma lares abençoados em casas sem direção. E pouco a pouco, as rachaduras aparecem. Quando os pais não oram com os filhos, quando o casal não busca a Deus juntos, quando cada um vive sua fé isoladamente, algo se perde. O lar deixa de ser um altar e se torna apenas um abrigo físico. A presença de Deus vai sendo deixada de lado, substituída por distrações, pressa e indiferença. O resultado é um ambiente onde reina a apatia e não o Espírito Santo. Deus não quer apenas visitar nossa casa, Ele quer habitar nela. A negligência espiritual também é vista quando tratamos a fé como um dever individual e não como um compromisso coletivo. Um lar forte espiritualmente não se constrói por acaso. Ele é fruto de intencionalidade. É sentar para orar juntos, ler a Bíblia em família, agradecer antes das refeições, conversar sobre a fé, pedir perdão uns aos outros. São práticas simples, mas que geram raízes profundas. Se você percebe que sua casa está espiritualmente adormecida, não se condene, desperte. O Espírito Santo é mestre em reacender o que está apagado. Comece com pequenas atitudes, uma oração em voz alta, um louvor tocado no ambiente, um versículo na parede, uma conversa sincera sobre Deus. Um lar pode ser transformado quando alguém se dispõe a ser o canal da presença divina dentro dele. Ore hoje por um recomeço espiritual em sua casa. Peça a Deus que abra os olhos da sua família e renove a sede por sua presença. Mesmo que nem todos estejam no mesmo nível de fé, seja você a chama que aquece o ambiente. Lembre-se, a negligência espiritual abre portas para o inimigo. Mas um lar que busca o Senhor se torna um lugar de paz, cura e proteção. Não é preciso sair de casa para abandonar alguém. A ausência emocional é uma ferida silenciosa que marca profundamente. São pais que estão sempre ocupados demais, cônjuges que se evitam, filhos que vivem isolados em seus quartos, e o mais triste é que, por fora, tudo parece normal. Mas dentro, há corações carentes de presença, de afeto e de conexão verdadeira. Estar presente fisicamente não é o mesmo que estar disponível emocionalmente. Quantos se sentam à mesa juntos, mas não compartilham nada além do prato? Quantos dormem na mesma cama, mas não dividem mais sonhos, dores ou orações? A ausência emocional enfraquece os laços familiares, mina a confiança e empurra os membros da casa para uma solidão disfarçada. Jesus foi o maior exemplo de presença emocional. Ele não apenas andava com as pessoas, ele as ouvia, tocava, chorava com elas. Sua compaixão ia além do físico, alcançava a alma. No lar, somos chamados a refletir esse mesmo cuidado, escutar sem pressa, olhar nos olhos, perguntar como o outro está e se importar de verdade com a resposta. Isso é presença emocional. Isso é amor que transforma. A ausência emocional não acontece da noite para o dia. Ela vai crescendo com o tempo, quando deixamos de investir nos relacionamentos mais importantes. É por isso que precisamos pedir ao Espírito Santo discernimento e sensibilidade. Que Ele nos mostre onde estamos falhando. Que Ele nos dê coragem para mudar padrões e recomeçar diálogos. Ainda há tempo para restaurar o que foi negligenciado. Hoje, olhe para dentro da sua casa com atenção. Será que alguém aí dentro está se sentindo invisível? Será que alguém precisa de um abraço, de uma escuta sincera, de um tempo de qualidade? Não espere uma crise para agir. Seja intencional. Amar é um verbo ativo, e um lar onde todos se sentem vistos, ouvidos e amados é um reflexo vivo da graça de Deus. A rotina tem o poder de camuflar feridas emocionais. O dia a dia segue. Acorda, trabalha, estuda,
cozinha, dorme. Tudo parece no lugar. Mas, por trás dos gestos automáticos, há sentimentos não resolvidos, mágoas acumuladas, diálogos interrompidos. A distância dentro de casa não se mede por metros, se mede por silêncios. E o hábito de funcionar juntos não substitui a comunhão verdadeira. É possível viver como colegas de casa, cumprindo funções, dividindo contas, cuidando das tarefas e ainda assim não dividir a vida. O coração vai se afastando enquanto os compromissos se acumulam. E quando percebemos, viramos desconhecidos que se cruzam pelos corredores. O amor, que deveria ser alimentado diariamente, foi deixado para depois, e o depois, muitas vezes, nunca chega. A Bíblia nos chama a viver em amor, com paciência e intenção. Mas a rotina sem oração, sem escuta, sem perdão, sufoca o relacionamento. O Espírito Santo deseja nos despertar dessa dormência. Ele nos chama a pausar o automático e olhar nos olhos de quem está ao nosso lado. A vida é breve demais para amar apenas por obrigação. O tempo é um presente, e cada momento pode ser um recomeço. Deus quer restaurar o diálogo dentro do seu lar. Ele quer que a mesa seja lugar de comunhão, não apenas de refeições, que o quarto seja refúgio, não apenas lugar de descanso, que o abraço volte a ser diário, e não raro. Pequenas atitudes quebram grandes muros. Quando a rotina é entregue a Deus, ela se transforma em um cenário de milagres cotidianos. Hoje, peça a Deus que revele onde a rotina tem escondido distâncias, que Ele abra seus olhos para enxergar com mais sensibilidade. Talvez seja a hora de mudar horários, reduzir distrações, priorizar conversas. Porque, no final das contas, o que sustenta uma família não são as tarefas bem feitas, mas o amor compartilhado. E esse amor começa com um simples gesto: parar e estar presente. Antes de sermos luz para o mundo, precisamos ser luz dentro de casa. Não faz sentido falar de Jesus para multidões, se nossa família não vê esse Jesus refletido em nós. A missão começa no lar, nos pequenos gestos, nas palavras ditas com amor, na paciência diante das falhas. É no ambiente familiar que nossa fé é provada e onde ela deve frutificar primeiro. O lar é nosso primeiro ministério. Muitos se preocupam em servir na igreja, evangelizar nas ruas, ajudar os necessitados. Tudo isso é nobre. Mas negligenciar o cuidado espiritual e emocional dos nossos é um erro grave. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus negou a fé. 1 Tempos 5:8. Essa é uma advertência forte, mas necessária. O lar deve ser o solo mais fértil da nossa semeadura cristã. É ali que vidas são moldadas todos os dias. Ser missionário em casa é mais difícil do que parece, porque a família vê quem realmente somos, sem máscaras, sem filtro. E por isso é preciso mais humildade, mais arrependimento, mais amor. O testemunho que vivemos em casa tem o poder de impactar profundamente. Um pai que ora com os filhos, uma esposa que perdoa, um irmão que serve com alegria. Tudo isso é evangelho em ação. O lar precisa de oração, de conversa franca, de perdão constante. E precisa de alguém disposto a começar. Talvez sua casa ainda não seja um lugar de fé viva, mas pode se tornar. Deus procura corações disponíveis, não perfeitos. Se você deseja ver sua família transformada, comece hoje, seja exemplo. Ame primeiro, ore mesmo sozinho. A semente que você planta hoje será colheita no tempo certo. Hoje, declare diante de Deus: Senhor, minha casa é teu campo de missão. Peça sabedoria para agir com amor, discernimento para ouvir, força para insistir. Que sua fé não seja apenas falada, mas visível dentro das quatro paredes do seu lar. Porque o maior ministério que você pode exercer começa com os nomes que você chama à mesa todos os dias. E Deus quer fazer grandes coisas aí, onde você mora. O lar também é lugar de feridas. Palavras que machucaram, gestos que decepcionaram, silêncios que afastaram. Mas em Cristo, todo ambiente marcado pela dor pode ser restaurado pelo amor.
A reconciliação é um milagre que começa com humildade. E todo recomeço precisa de alguém disposto a dar o primeiro passo, mesmo sem garantias. O orgulho é um dos maiores inimigos da reconciliação. Ele nos faz esperar que o outro mude, que o outro peça perdão, que o outro volte atrás. Mas Jesus nos chamou para perdoar como fomos perdoados, sem condições. Recomeçar não é esquecer o que passou, mas escolher caminhar com graça sobre o que feriu. E essa escolha transforma lares inteiros. Dentro de casa, o perdão tem poder de cura. Um abraço depois de anos, uma conversa sincera depois de meses, um "me perdoa" que parecia impossível. Tudo isso pode acontecer quando o Espírito Santo age. Deus deseja restaurar relacionamentos, curar ressentimentos antigos, reacender vínculos apagados. Mas Ele precisa de corações quebrantados e dispostos a recomeçar. Mesmo que o ambiente esteja frio há anos, Deus ainda pode acender um novo fogo. Mesmo que você pense que é tarde demais, o Senhor é especialista em resgatar o que foi perdido. Recomeçar não é sinal de fraqueza, é prova de fé. A fé de que Deus pode restaurar o que os homens desistiram. A fé de que o amor cobre multidão de pecados. A fé de que a família ainda pode ser forte no Senhor. Hoje, ore pela reconciliação no seu lar. Clame por cura nas palavras, nas memórias, nos gestos. Peça coragem para dar o primeiro passo, mesmo que o outro ainda não esteja pronto. Porque, quando você se move com o coração rendido, Deus se move com poder. E quando Ele entra, a casa muda. O que era ferida se torna testemunho. O que era distância se transforma em abraço. Cuidar da família não é apenas uma escolha, é uma responsabilidade diante de Deus. A palavra é clara: quem não cuida dos seus, nega a fé. É forte, mas é justo. Porque o verdadeiro cristianismo começa com atitudes dentro do lar. De que adianta cuidar de todos se os nossos estão esquecidos? O cuidado com quem amamos é urgente, não pode ser adiado. Vivemos numa geração acelerada, onde tudo pode esperar, menos o agora. E às vezes deixamos os relacionamentos familiares para depois, como se sempre houvesse tempo. Mas a verdade é que o tempo é um bem frágil. Os filhos crescem, os pais envelhecem, os cônjuges se distanciam. Se não houver intenção, tudo se desfaz. O cuidado precisa ser hoje. Cuidar é mais do que prover. É ouvir, acolher, orar junto, demonstrar amor com constância. Às vezes pensamos que estamos cumprindo nosso papel apenas porque estamos presentes financeiramente ou fisicamente. Mas o cuidado que transforma vem da alma. É quando o outro se sente valorizado, priorizado, amado de verdade. E isso só acontece com ação diária. O inimigo sabe que, destruindo famílias, ele fere a base da fé. É por isso que precisamos estar vigilantes e atentos. Não podemos deixar que as feridas se acumulem, que os silêncios virem muros, que a frieza se torne o novo normal. Ainda dá tempo de mudar. Deus nos chama hoje a cuidar dos nossos com mais zelo, mais oração e mais presença real. Hoje, peça a Deus um coração mais sensível para a sua família. Que você não ignore mais os pequenos sinais, que você ame com urgência, que você se lembre, todos os dias, de que sua casa é um presente sagrado e que cuidar dela é uma forma de honrar a Deus com sua fé, com seu tempo e com suas atitudes, porque o amor que começa em casa é o que mais toca o céu. Senhor, hoje eu te peço, restaura o meu lar, que toda frieza emocional seja aquecida pela tua presença. Abre os meus olhos para enxergar quem, dentro da minha casa, tem vivido distante. Dá-me coragem para agir com amor, paciência para ouvir e humildade para pedir perdão. Que a minha casa seja um altar vivo da tua graça, onde o cuidado não seja negligenciado e a fé seja vivida com verdade. Ajuda-me a não adiar mais o amor e a cuidar dos meus com a mesma dedicação com que o Senhor cuida de mim. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém da sua família.
Talvez Deus queira começar algo novo através de você. Curta, comente e se inscreva no canal para receber mais devocionais como este. Sua casa pode ser transformada. E tudo começa com um passo de fé e reconciliação. Que Deus abençoe sua família.